Esse daqui é o notebook gamer mais barato que você consegue comprar hoje no Brasil. E ponto final, tá? Tá aqui, ó. O preço dele, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, R$ 4.649. Se você tá buscando um notebook que tem placa de vídeo dedicada, né? Que seja de fato gamer, seja porque você vai jogar ou porque você vai trabalhar, esse aqui é o... É até difícil falar mais barato, né? É o menos caro que você consegue comprar no Brasil. Mas galera, faz vocês estão aqui, ó, o Lip, ó. Esse daqui é o Lenovo Lock Essential com RTX 3050. Essential porque existem dois modelos do Lenovo Lock. Esta versão, que é mais simplificada e fina e leve, feita para trabalho e também para jogar, mas tem a versão gamer, que é maior zona e mais forte. Essa versão gamer deu uma subida no mercado brasileiro, tá difícil de achar, tá? Então é o que você mais acha, essa versão aqui. E esta versão de entrada hoje tá custando na Amazon R$ 4.649, né? Tá aí o print para vocês darem uma olhada. É o notebook gamer mais barato do Brasil, tá? Porque depois desse nós temos o Acer Nitro-V com a RTX 3050 que tá mais do que R$ 4.800. Nós temos o Asus V16 também tá bem mais caro. Então é isso aqui que nós temos para hoje, tá? E o que esse notebook entrega? E eu sei que você deve estar falando assim, poxa, mas no ano passado esse valor eu quase comprava já a versão com 4050. É, eu sei. As coisas aumentaram de preço, mas não tem o que fazer, gente. Agora a realidade é essa. Fazer o quê? Né? Bem-vindo ao Brasil. É assim que funcionam as coisas. As coisas por aqui só aumentam de preço. Mesmo o dólar abaixando. É doideira. Vamos lá. Esse notebook aqui entrega um i5 12450HX, 8 GB de memória RAM, 512 GB de SSD e uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM, além de uma tela de 15.6 polegadas de 144 Hz. É isso! Olha, esse i5 12450HX, apesar de ser de 12ª geração, diferente de vários notebooks que a gente tem já agora com 13ª e 14ª geração, é um final HX, então é um final de maior desempenho, então é um processador ok, tá? Não é maravilhoso, mas é um bom processador. 8 GB de memória RAM é no limite para usar, a gente já sabe que não é legal já no Windows hoje em dia 8 GB de memória RAM, mas é um notebook que aceita upgrade, tá? Então você tem possibilidade de tirar a memória RAM que vem nele e colocar mais uma memória RAM, né? Ele só tem um slot de RAM apenas, então você tem que tirar essas de 8 GB que vem nele e colocar uma de 16 ou uma de 32, como vocês estão vendo aí como ele é por dentro, né? Infelizmente ele só tem um slot, isso é um ponto negativo, porque se ele tivesse dois slots de RAM, você poderia só comprar mais uma de 8 para colocar ali, o que sairia mais barato. Nesse caso, não é tão barato fazer esse upgrade, né? Já não é barato de modo geral, porque as RAMs estão caras, mas aqui é um pouco mais caro, né? Mas existe essa possibilidade, então se você comprar um desse hoje com 8 GB de RAM, saiba que dá para você usar, apesar de não tão bem quanto com 16, mas dá para você usar. Mas aí quando surgir uma promoção, uma memória RAM barata, tu compra e faz esse upgrade, tá? Com 8 GB de memória RAM, qual que é o problema, né? Quando você vai abrir alguns jogos, você vai ter um limite muito baixo de RAM. Alguns jogos já utilizam muita RAM, por exemplo, o Warzone, o COD Warzone, em alguns momentos, quando você coloca aqui 16 GB de RAM, ele tá usando 12, 11 GB de memória RAM. Então é bastante coisa. Se você tá com 8 GB, ele não vai ter tudo isso para utilizar, você vai ter menos FPS, você vai ter menos desempenho. Então dá para usar com 8 GB, dá, mas o desempenho é bem cortado, tá? Com 16 GB o desempenho fica bem legal. Bom, o notebook ele é todo de plástico, só tá escrito Lock aqui. O legal é o seguinte, ele pega a marca de dedo sim, só que é bem difícil de ver as marcas de dedo, ó. Então assim, eu acho legal esse design dele, tá? Na lateral, nós temos aqui, olha, entrada proprietária para o carregamento, RJ45, tem aqui uma saída HDMI, USB-A, USB-C que transmite dados, não carrega o notebook, tá? E aqui uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Na outra lateral ainda tem uma entrada de cartão SD e uma entrada aqui e saída, né, USB tipo A. Ele não carrega USB-C, esse é um ponto. Se você for comprar esse notebook aqui para você levar para a faculdade, para o trabalho, não importa, você vai ter que andar com o carregador dele. Não dá para carregar com o carregador de celular, tá? Tem que ser o carregador dele. Mas o carregador é bem pequeno, ó, dá uma olhadinha. É um carregador quadrado, bem pequenininho, então assim, é fácil de levar também, tá? Como eu falei, ele é todo de plástico, inclusive na parte de baixo, onde tem as entradas de ar aqui. E quando a gente abre ele, e ó, abre com uma mão, tá? Nós temos aqui o teclado dele, que é um teclado retroiluminado. Tá? Então tem uma retroiluminação aqui, eu vou colocar um take de noite para você ver. E inclusive ele é full size, tem as teclas de função e as teclas de numeral. E a tela dele, como eu falei, né? Essa tela de 15 polegadas é 144 Hz, inclusive um brilho bem forte, olha isso aqui. Tá bem forte esse brilho, tá? Ó, um outro ponto importante desse notebook é o seguinte, quando você comprar ele, ele vai vir com Linux nessa versão mais barata. Se você comprar a versão com Linux não tem problema, é super fácil de você instalar o Windows nele, tá? Pelo menos
Eu até fiz vídeo aqui no canal e pra mim foi extremamente fácil. É de graça pra você instalar o Windows, tem tutorial aqui, então pode comprar tranquilo. O Linux que vem com ele não é muito bom, é muito limitado. Então eu aconselho realmente você instalar o Windows se você quiser utilizar 100% ele, tá? Eu já fiz isso, né? Então comprei ele com Linux, instalei o Windows e agora, inclusive, eu reinstalei o Linux, só que é uma outra versão de Linux, não é a versão que vem com ele. Que é uma versão, gente, que é bem mais completa, tá? Essa aqui é o Pop! OS. Achei bem interessante, tem um vídeo completo no canal mostrando como que eu instalei essa versão aqui. Eu instalei o Pop! OS nele porque ele ganhou muito mais duração de bateria, tá? Eu consegui uma meia hora de bateria a mais com esse sistema aqui. Além do fato de que é um sistema mais leve, utiliza menos memória RAM, então para quem quer utilizar ele com 8 GB de memória RAM, talvez seja interessante colocar esse Pop! OS. Você vai ter um desempenho melhor nos jogos com pouca RAM, tá? Então fica essa dica também. Tem vídeo aqui no canal já explicando como é que eu instalei esse Pop! OS. Mas seja com Windows, seja com Pop! OS, o desempenho dele é aceitável, tá? Eu vou mostrar para vocês agora alguns testes de jogos que eu fiz com ele com 16 GB de memória RAM e o Windows, ok? Bom, eu quero começar falando do Red Dead Redemption 2, que eu joguei com tudo no alto e a média ficou em 74 FPS e não tinha quedas, cara, significativas, sabe? Ele fica bem estável mesmo e é um jogo, convenhamos, bem pesado, né? E roda tranquilo. Então assim, Red Dead Redemption 2 absolutamente tranquilo. Outro jogo que eu testei aqui também foi o CS2, tanto jogando quanto fazendo benchmark, a média em torno de 183 FPS. Agora o CS2 utiliza muita placa de vídeo, então a RTX 3050 aqui é muito relevante para a gente conseguir essa quantidade de FPS, e já é um FPS mais do que suficiente para você conseguir utilizar esses 144 Hz de tela, tá? Para você usar essa tela dele, você vai conseguir em jogos só competitivos mesmo, esses 144 Hz, CS eu consegui muitas FPS, Valorant também eu consegui muitos FPS, então esses jogos competitivos dá para jogar aqui sim, com essa tela de 144 Hz você consegue extrair isso. Não vai esperar jogar CS aqui a 200, 300 FPS, isso não dá, tanto uma limitação do processador como da placa de vídeo, tá? De maneira geral é um notebook que consegue rodar quase que todo jogo hoje em dia, tá? Desde que se o jogo for muito pesado, você coloca ali com um gráfico mais baixo, mas que vai rodar, como eu mostrei pra vocês, até Red Dead Redemption com tudo no alto rodou, e com tudo no Ultra, Red Dead Redemption também rodou, só que daí a 45 FPS, então daí já não aconselho, né? Na hora de trabalhar também, é um notebook bem agradável, eu já instalei vários aplicativos de trabalho aqui, inclusive eu já instalei o Blender aqui para poder fazer um render 3D absurdamente pesado de um projeto de casa aqui, de arquitetura, levou 57 minutos para poder fazer esse render, mas ele fez. Não aconselho você a comprar esse notebook para trabalhar com arquitetura, com engenharia, se você for fazer render de projeto muito, muito pesado, porque nesse caso ele vai demorar muito para fazer o render, mas se for projetos ok, se não for aplicativos tão pesados como o V-Ray ou até mesmo o Blender, eu acho que ele vai bem, tá? Se for aplicativos muito pesados, eu aconselho você comprar um notebook mais forte. Na hora de editar vídeo também, ele vai tranquilo, gente. Esse notebook aqui, né, por ter uma placa de vídeo dedicada, faz um render bem rápido. Eu tenho aquele nosso projeto de 3 minutos, que eu sempre faço o render aqui, ele renderizou em 2 minutos e 14 segundos. É um tempo muito bom, tá? De maneira geral, não espere comprar esse notebook e ter uma máquina incrivelmente potente que você vai só instalar as coisas e sair rodando tudo. Não é assim que funciona. A maioria das coisas você precisa configurar bem configurado, mas se você souber configurar as coisas bem configurado, é uma máquina que não vai te deixar na mão, ela vai conseguir rodar a maioria das coisas hoje em dia, respeitando os limites dela, é claro, afinal de contas. É uma RTX 3050, que é uma placa de entrada, só tem 6 GB de VRAM, e esses 8 GB de memória RAM que vem de fábrica também, não é lá aquelas coisas. Mas de maneira geral, eu já tenho esse lock aqui faz o quê? Quase 2 anos, eu acho. Desde que lançou esse lock aqui, eu comprei ele, fui o primeiro a gravar vídeo pra vocês, então tá aqui até hoje. Não tenho do que reclamar, até hoje não deu nenhum defeito. A bateria é ok, tá? Dura em torno de 3 horas. Com esse sistema operacional que eu coloquei aqui, o Pop! OS, ele chega a durar 3 horas e meia, 3 horas e 40, então dura um pouco mais, mas é basicamente isso que você vai ter de bateria. E hoje, sendo o notebook gamer mais barato que você consegue comprar, é uma opção excelente. E tem uma vantagem dele em relação ao Acer Nitro V, que é o concorrente. Ele não faz tanto barulho. Mesmo jogando ou fazendo tarefas pesadas, ele é um notebook bem silencioso, o que é bem agradável, tá? Então, fica aqui a recomendação, o link dele tá aqui embaixo. Se você tá aqui pensando em comprar ou precisa de um notebook gamer, cara, essa aqui é uma das únicas opções hoje em dia, nessa faixa dos R$4.000. Tá na mão, Lenovo Logo. Bom, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto galera, valeu e falou!